Bem-vindos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando o ensejo que os senhores se encontram sobre os vossos pés, por gentileza, aqui para a Sagrada, localize comigo o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Nós iremos fazer menção a dois textos nesta noite. Inicialmente, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, e a seguir, Mateus, capítulo de número 13. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto os senhores encontram, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar fazendo menção à tua gloriosa palavra. Também quero aqui externar os meus agradecimentos a Deus pela vida da bispa, que sempre nos concede a oportunidade de estarmos aqui ministrando para este povo tão abençoado. É sempre um privilégio estar com os senhores para ganhar tempo. Não ser injusto com ninguém, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os amigos que eu tenho aqui nesta casa. Sintam todos vocês muito abraçados. Até aqui foi de mim, Lucas, e agora eu tenho certeza que é do Espírito Santo de Deus. Se você não trouxe um lenço nessa noite, eu sinto muito, mas você vai ter que secar as lágrimas na sua camisa, porque Deus tem algo glorioso para falar conosco nesta noite. Por gentileza, quem achou os amém? Amém. Diz assim os oráculos de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, por gentileza, diga comigo, soprou. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu quero utilizar este texto para ficar gravado na tábua dos nossos corações. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Por gentileza, Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Mateus, capítulo 13, versículo de número 7. Glória a Deus. Só um instante, por gentileza. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 7, diz assim os oráculos de Deus: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Eu vou frisar este versículo: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A igreja pode se assentar exaltando ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Queridos, inicialmente eu preciso saber se todos conseguem visualizar este meio que um balde de água aqui. Todos conseguem visualizar? Sim. Porque praticamente toda a nossa ministração nesta noite vai girar em torno disso aqui. Todos conseguem visualizar? Sim. Maravilha. Queridos, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, no início a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve separação entre trevas e luz. Pelo que chamou o Senhor a escuridão de noite e a luz de dia. E assim o Senhor foi criando a terra. A Bíblia diz que o Senhor vai criar a terra, vai criar um jardim, talvez o jardim mais conhecido, o jardim chamado Éden. A Bíblia diz que
o Senhor, ou melhor dizendo, a Bíblia diz: e disse Deus, desçamos, no plural, façamos, no plural, a nossa, no plural, imagem e semelhança. A Trindade, para quem acredita na Trindade, não vamos entrar aqui nos prender em aspectos teológicos, porque não é o momento, mas o Senhor Deus está falando no plural, o que nos dá a entender que é mais de um. Desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim se sucedeu. A Bíblia diz que Deus vai criar o homem do pó da terra. Só que ainda o homem não tinha alma vivente. Então, primeiro Deus cria o homem, mas o homem ainda não tem alma vivente. E a Bíblia diz que soprou o Senhor na narina do homem o fôlego de vida. E só então que o homem foi feito alma vivente. Pastor Rafael, por gentileza, será que você poderia me ajudar por um instante? Porque se eu for soprar aqui, eu vou perder o fôlego. Sopra para mim, por gentileza, para ficar mais ou menos assim. Tá bom? Vamos lá. E soprou. Isso daqui é a narina do homem. E soprou Deus. Vamos lá, mais um pouquinho. Aí, pastor. Isso. E soprou, pode lá. E soprou Deus na narina do homem o fôlego da vida. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. E o homem foi feito alma vivente. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que nós respiramos misericórdia. Todas as vezes que nós respiramos misericórdia. Porque não é nosso, é fôlego de vida que foi soprado em nossas narinas. E para introduzir a mensagem, entendemos o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente apaixonado pela ciência. Porém, eu sou mais apaixonado ainda pela Bíblia, e a Bíblia ela sempre está um passo à frente da ciência. E para compreendermos isso aqui nesta noite, eu vou entrar em algo muito importante. Eu preciso que você não disperse e receba muita atenção para entender o que o Senhor tem a falar no final dessa campanha profética, para que o Senhor venha selar com chave de ouro esta campanha que você fez. Amém. Glória a Deus. Dentro do direito civil, nós temos uma teoria chamada natalista, que é uma das três teorias. O Brasil adota a teoria natalista para saber se a pessoa nasceu com vida. Então, a pessoa ela passa a ter o direito se ela nascer com vida. Um feto que ainda não nasceu com vida, ele não é sujeito de direitos, ele tem expectativas de direito. E o porquê que isso é importante, Lucas? Nós vamos entender que isso aqui para o direito ele é muito importante, mas para nós cristãos é mais importante ainda. Porque quando eu estudei isso aqui, a primeira vez o Senhor me deu essa mensagem. Para saber se a criança nasceu com vida, é feito um exame chamado docimacia pulmonar hidrostática de Galeno. Se falar rápido, parece até língua de fogo em inglês. Docimacia pulmonar hidrostática de Galeno. Como que é feito isso? Por quê? Vou dar apenas um exemplo. Eu, Lucas, sou casado e ainda não tenho filhos, embora pretenda no futuro próximo. Suponhamos que eu tenha uma herança milionária e a minha esposa está gestante. E de repente eu, em um acidente de carro, perco a minha vida. Deixei a minha esposa gestante. Como é que o direito vai saber se o feto que está dentro da barriga da minha esposa vai herdar a herança ou não?
Depende. Se essa criança nasceu com vida. E se de repente a minha esposa tem uma complicação durante o trabalho de parto e essa criança ela não vive? Como é que a medicina faz para saber se essa criança nasceu com vida? Porque nós estamos falando de uma herança milionária. Se essa criança, aqui que começa todo o enrosco e a importância disso. Se essa criança respirar por 1/1000 de segundo, a ciência entende que ela nasceu com vida e depois faleceu. Se essa criança não respirou por nenhum 1/1000 de segundo, a ciência entende que essa criança não nasceu com vida. Lucas, qual é a implicância disso? Se essa criança respirou por 1/1000 de segundo, a minha herança vai passar para ela. Como ela faleceu logo a seguir, vai passar dela para os pais dela. Só que a minha esposa acabou de perder o marido, e o caso seria eu. Então a parte do direito dessa criança iria para os avós paternos. Só que se essa criança não respirou, toda a minha herança iria para a minha esposa. Porque essa criança nunca nasceu, então o feto não teve direito, ele teve expectativas de direito. E como que a ciência faz para saber se essa criança respirou por 1/1000 de segundo? Por esse exame chamado toximasia pulmonar hidrostática de Galeno. Ele vai pegar um pedacinho do pulmão dessa criança, vai cortar um pedaço do pulmão dessa criança e vai colocar bacia de água. Se a criança respirou por 1/1000 de segundo, o pulmão dessa criança vai boiar, porque entrou oxigênio no seu pulmão, entrou fôlego de vida. Se essa criança nunca respirou por 1/1000 de segundo, esse pedacinho de pulmão vai afundar. Todos aqui estão conseguindo visualizar isso? Qual é a importância disso para nós? Todas as vezes que nós respiramos misericórdia. Sem o fôlego divino, o homem é somente o homem. Com o fôlego divino, o homem se torna ser vivente. O Senhor soprou a sua essência em nós. A vida que surge do Todo-Poderoso está em nós. Nos dias em que o fogo do Todo-Poderoso se retirar da minha e da sua vida, no dia em que a misericórdia dele se afastar da minha e da sua casa, nós deixaremos de ser homem com alma vivente e nos tornaremos simplesmente um boneco de pó. Adão significa pó vermelho. Sem o sopro dele nas nossas vidas, nós somos apenas pó. E você já viu como que é o pó? Se você fizer assim, desaparece. Ai, se não fosse a misericórdia do Todo-Poderoso na minha e na sua vida. Ai, se não fosse o fôlego de vida do Senhor, a misericórdia dele naquele dia que o credor bateu na porta. Ai, se não fosse a misericórdia do Senhor naquele dia em que a depressão bateu na nossa porta. Ai, se não fosse a misericórdia do Todo-Poderoso naquele dia que o desemprego chegou na nossa porta. Ai, se não fosse a misericórdia do Todo-Poderoso na nossa vida, no dia que a calúnia, no dia que o desespero, no dia que a angústia bateu na nossa porta, nós seremos apenas um boneco ao chão. Todas as vezes que você afunda na água é sinal de morte. Mas todas as vezes que você se levanta da água é sinal de vida. Preste bastante atenção nisso aqui. Olha aqui, o pastor Saulo disse que se derramasse água aqui não tinha problema, então a responsabilidade é dele.
Brincadeira. Eu posso fazer força para baixo, mas o fôlego do Todo-Poderoso sempre vai me fazer voltar para cima. As adversidades da vida sempre vai nos impulsionar para baixo, mas o fôlego do Todo-Poderoso nos fará voltar para cima, porque tudo que afunda na água é morte, mas tudo o que fica por cima da água é fôlego de vida, é vida. O inimigo está tentando roubar o fôlego de vida que há em nós, porque assim ele nos fará afundar na água. Porém, enquanto o inimigo tenta jogar para baixo, o Espírito Santo de Deus nos fará voltar para cima. Eu vou para a Bíblia porque eu gosto de Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 1: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, era um vazio sem sentido, mas a vida do Todo-Poderoso pairava sobre a face das águas. Eu falei porque quanto mais eu afundo é morte, mas quanto mais eu levanto é vida. Quando você ergue as mãos para aceitar Ele como seu único suficiente Salvador, que você desce as águas batismais, o velho homem desce porque não tem fôlego de vida, mas o Todo-Poderoso faz ressurgir uma nova criatura, dizendo: fôlego de vida, volte a reviver o homem. A Bíblia diz que a arca, as águas tentavam prevalecer sobre a arca de Noé, só que a Bíblia diz que a arca sobressaía, porque na arca tinha fôlego de vida. E a Bíblia é bem categórica, o Senhor é bem pedagogo e diz assim: e tudo quanto era fôlego de vida que estava na terra e não dentro da água foi ceifado. O único que não foi ceifado foi Moisés, melhor dizendo, Noé, a sua família e os animais que ele colocou dentro da arca. Por quê? Porque o que estava afundando estava perdendo o fôlego de vida. E sem o fôlego de vida, sem a misericórdia do Eterno, nós não somos nada. Todas as vezes que alguém se afasta da misericórdia do Todo-Poderoso, você já percebeu que a vida dela vai num declínio espiritual e ela vai decaindo sem ela perceber, e ela vai submergindo nas águas. A arca está pairando sobre as águas. A Bíblia diz que as águas tentavam prevalecer, só que a arca, ela prevalecia sobre a água. Por quê? Porque na arca tinha alguém com fôlego de vida, fôlego divino. Alguém havia respirado, alguém estava de pé, alguém estava vivo. E eu vou além, a Bíblia diz que Pedro estava se afundando, e o Senhor o pega pela mão e o coloca de pé. E neste cenário a Bíblia diz que o que acontece? Que o Senhor veio andando sobre a face das águas, fôlego de vida, porque só fica por cima, diante da face das águas, quem tem o fôlego do Todo-Poderoso. Eu vou além. Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim os oráculos de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. A Bíblia, ela vai bem além, ela não fala seco, ela tira qualquer expectativa terrena de vida. Estavam sequíssimos, não tinha expectativa de vida nenhuma, sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E
E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me diz: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, porém em vós o espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Muita semelhança com o que acontece no jardim do Éden. Porque Deus cria o homem do pó da terra, mas ainda não havia no homem o espírito. Porque Deus cria o homem do pó da terra, mas o homem ainda não era ser vivente. Ezequiel está dizendo que ele profetizou, cresceu osso, juntou osso com osso, cresceu carne, cresceu nervo, cresceu pele, mas ainda é apenas um cadáver. Cresceu osso, juntou osso, cresceu nervo, cresceu pele, mas ainda é apenas um boneco. Cresceu osso, cresceu nervo, cresceu pele, mas ainda não é nada, ainda é pó da terra, porque ainda não tem espírito vivente. Aí o versículo 9 diz assim: e ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra. Vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra. O que houve no capítulo de número 2 de Gênesis, o Senhor soprou na narina do homem, e o homem foi feito alma vivente. Vem dos 4 cantos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande ao extremo. O Senhor me trouxe aqui para profetizar fôlego sobre a sua casa. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: casamentos falidos, eu estou soprando o vento do Espírito sobre os 4 cantos da terra. Reconciliação dentro do lar. O Senhor me trouxe aqui para dizer: portas de emprego fechadas, o sopro do fôlego de vida sopra lá dentro hoje. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: enfermidade, eu te dou a ordem agora, caia por terra, porque haverá vida. Soprará um fôlego de vida lá dentro, e tu saberás que a mão do Todo-Poderoso. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Uma mão levantada, levanta as duas, porque o vento do Eterno vai soprar, vai soprar, vai soprar lá na sua casa, e haverá vida aonde havia morte, diz o Senhor dos Exércitos de Israel. Alguém olhou para a tua vida hoje e disse assim: mas você vai mesmo mais um culto? E você chegou aqui moído, você chegou aqui quebrada, e a resposta de Deus para a tua vida é: alguém olhou e falou: mas com o filho nas drogas, com o filho preso, com o marido no tráfico, você vai mesmo terminar a campanha? E a resposta de Deus para a tua vida é: alguém olhou para a tua história e diz: mas diz
mesmo colocar a minha roupa e vai para o culto glorificar a Deus, e a resposta do eterno para a tua vida é misericórdia. Misericórdia. Alguém olha e diz: hoje ela para, e o vento do Espírito. Alguém diz: hoje ela abandona, e o vento. Alguém diz: hoje ela larga, e o vento. Eu não sou muito bom de cantar, não. Minha esposa fala que eu não devo cantar, mas tem um louvor que diz assim: sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Ezequiel olhava para o lado norte, Ezequiel olhava para o lado norte, Ezequiel olhava para frente morte, para trás morte, e o Senhor dizendo: profetiza o Espírito, vento do Espírito, sopra sobre esta casa, vento do Espírito, sopra sobre esses remédios, vento do Espírito, sopra sobre esta cirurgia, vento do Espírito, sopra nos hospitais, vento do Espírito, sopra nas penitenciárias, vento do Espírito, sopra na minha casa. E Ezequiel disse: conforme eu profetizava e o vento soprava, foi se colocando de pé um exército extremamente forte. Hoje ela para, e a misericórdia do Senhor soprando na tua vida outra vez. Você vai caminhar debaixo da misericórdia do Todo-Poderoso. Alguém vai olhar e vai dizer: mas como é que ele aguenta? E o Senhor vai dizer: é por conta da minha misericórdia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lamentações de Jeremias, Salmo, melhor juízo, que as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais não somos consumidos. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu profetizo que um vento do Espírito soprará sobre a tua história. Eu não sei o que o Todo-Poderoso vai fazer, mas eu profetizo que o vento do Eterno soprará sobre a tua casa. Eu profetizo que o vento do Eterno soprará sobre as tuas finanças. Eu profetizo que o vento do Eterno soprará sobre a tua saúde. Você irá sobressair as águas. O inimigo disse: eu mato ela. Não sei, pastor Lucas, parece que eu ando tão sufocada. Eu preciso que você visualize isso aqui, ó. Quanto mais força eu coloco para o fôlego de vida ir para baixo, mais a água aumenta. Está percebendo? Quanto mais força eu faço para baixo, mais a água aumenta. Se eu forçar mais um pouquinho, a água derrama. Significa que eu estou no limite. Todas as vezes que você chegar no limite, o fôlego do Espírito Divino soprará e você voltará para a superfície. O Senhor irá operar no seu limite. Parece que eu vejo pessoas que entraram aqui dizendo: bispa, cheguei no meu limite, não aguento mais, vou parar de orar, desisto, não vou buscar mais, vou abandonar, vou pular do barco. E o Senhor está dizendo: eu sou o limite do limite. No seu limite, o céu irá operar. O inimigo está tentando te afundar, mas tem um louvor que diz que nos vai submergir sobre as águas. O inimigo vai apertar para baixo, e quando a pressão aumentar, o Senhor te fará sobressair. A Bíblia diz que Faraó expede um decreto para matar todos os meninos recém-nascidos, e alguém de repente chamado Moisés é colocado numa arca. E aonde é que ele vai ser colocado? No rio. E o que o Senhor faz? Ao invés de a arca afundar, a arca prevalece sobre a água do rio, porque dentro daquela arca tinha alguém que era um projeto divino, e esse projeto
menino tinha fôlego de vida, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. A tua casa não perderá o fôlego, tua família não perderá o fôlego, teu casamento não perderá o fôlego, tua saúde não perderá o fôlego, porque o Senhor te fará sobressair. Como o fôlego de vida é o que nos faz ficar por cima? Qual é o objetivo do adversário? Porque Satanás significa adversário, opositor. Qual é o objetivo do adversário? Bom, se é o fôlego de vida que faz o homem se tornar ser vivente, o objetivo dele é te asfixiar. O que é asfixia? A cessação do oxigênio, a cessação do fôlego de vida. Qual é o objetivo do diabo? Você acha mesmo, com todo o respeito, que o objetivo do diabo é te fazer tropeçar na calçada de sal? Você acha mesmo que o objetivo do diabo é queimar seu arroz? Você acha mesmo que o objetivo do diabo é rasgar a camiseta que você gosta? Você acha mesmo que o objetivo do diabo é te fazer trupicar e arrancar o dedão, o topo do redão do pé? Quando a gente era criança, jogava futebol na rua, acontecia muito isso. E aí a prática, como vai dizer, demônio! Com todo o respeito, isso aqui é um desrespeito com Satanás. Achar que o diabo vai permitir que eu queime arroz, isso aqui é um desrespeito com o diabo. Isso aqui é um desrespeito com o opositor. Porque o que o diabo quer não é isso, gente. O que o diabo quer não é isso. O que o diabo quer é tirar isso daqui, ó. Que Deus colocou na vida do pastor Rafael e ele soprou aqui dentro fôlego de vida. O que o diabo quer é fazer isso aqui, ó, murchar. Porque no dia que isso aqui murchar, acontece isso aqui, ó. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer fazer no seu casamento. O que o diabo quer fazer no seu casamento é isso aqui, ó. Pegar o que um dia era louvor, o que um dia era uma vida de oração, o que um dia era uma vida de busca, o que um dia era uma vida de batismo, o que um dia era uma vida de línguas estranhas, o que um dia era arrepios do Todo-Poderoso, o que um dia foi entregue de emoção. O objetivo do diabo é fazer isso aqui, ó, secar, para que ele faça isso aqui, ó. Esse é o objetivo do diabo. Esse é o objetivo do diabo. Ora pela minha vida que eu não consegui pagar a internet, o inimigo está solto. Não, irmão, o inimigo não está solto, não. Isso aí foi falta de planejamento financeiro e familiar. O inimigo não está solto. O inimigo não está solto. O inimigo está ocupado em fazer isso aqui, ó. Murchar cada dia mais. Porque no dia que ele murchar isso daqui, ao invés de você conseguir sair das profundezas e voltar para cima, você não voltará mais. Você afundará para sempre. Porque o que te faz estar por cima não é o orgulho. O orgulho te deixa lá embaixo. O que te faz voltar para cima é a misericórdia de Deus. O que o demônio quer não é queimar o seu arroz. O que o demônio quer é roubar de você o fôlego de vida. E como que ele faz isso? Por meio da asfixia. A asfixia é a privação do oxigênio. Aí nós vamos para onde nós vemos, Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 7. A Bíblia diz assim, Mateus 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, e falou de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 7. E outra semente caiu entre espinhos,
E os espinhos cresceram e a sufocaram. O primeiro meio de asfixia é por meio do sufocamento. A primeira forma de retirar o oxigênio de alguém, o fôlego de vida, é por meio do sufocamento. Eu não sei se você sabe, mas dentro da simbologia bíblica, espinho significa pecado. Quem não se lembra que quando Jesus vai para o Gólgota, na cruz, é colocado sobre ele uma coroa de espinho, porque naquela época o rei que vencia o adversário colocava uma coroa no adversário e tomava a coroa do adversário para si. É como se o pecado estivesse sobressaindo. Porque Jesus vai vencer o pecado ao terceiro dia, quando ele ressuscita dentre os mortos e diz: ó inferno, ó morte, onde está o seu aguilhão? Colocaram-se nele uma coroa de espinho, como simbolizando o pecado. Não é à toa que na parábola do semeador, o que sufoca a semente é o espinho. Porque qual é o objetivo do diabo? Não é queimar o arroz, é sufocar o fôlego de vida. Porque sufocando o fôlego de vida, eu só afundo cada vez mais. Quantas e quantas vezes crentes não andam tão sufocados? Não sei, parece que eu vou, mas não sinto mais nada. Parece que eu estou no meio, mas não sinto mais nada. Parece que meus louvores, eu não sinto mais nada. Parece que tem as orações, eu não sinto mais. Essa pessoa está sendo sufocada. Aí eu preciso de um tempo, eu preciso de um espaço, eu preciso ter meu momento. O espinho está sufocando ela, e ela está começando a afundar espiritualmente. Ela não está percebendo mais, o espinho está indo aos poucos, sufocando ela, e ela está afundando. Essa pessoa começa na frente da igreja, aí depois ela está no fim, depois ela está no fim, depois ela está no mundo, quando ela vai ver, ela está na sepultura. Porque quando nós não temos o fôlego, nós somos. E a semente caiu entre os espinhos, e o espinho a sufocaram. O pecado quer nos sufocar. A sensação de estar, mas não pertencer. Aquela sensação de estar na mesa, mas não se sentir parte da mesa. É isso que o diabo quer. Aí ele diz: olha, puxei mais um pouquinho. Sabe o que acontece se eu deixar essa bexiga parada aqui durante um tempo? Se nós viermos aqui vários e vários dias, conforme o passar do tempo, ela vai estar murchando. Porque a misericórdia de Deus, bispa, deve fluir na minha vida todos os dias. A misericórdia de Deus deve soprar sobre a minha vida todos os dias. Os espinhos estão tentando todos os dias sufocar o fôlego de vida em nós, mas o diabo não vai sufocar o que o Senhor colocou sobre a tua vida. O diabo não vai sufocar o plano que o Senhor tem para a tua casa. O diabo não vai sufocar o ministério que o Senhor te fez. O diabo não vai sufocar as promessas que um dia o Senhor te fez. O diabo não irá te sufocar. O diabo aperta para baixo, e o espinho tentando jogar para baixo, e o Espírito Santo te colocando para cima. Você entrou aqui hoje assim, ó, mas você vai sair deste culto renovado. Você vai sair daqui renovada. O que era sufocamento, aquela sensação de angústia, está sendo reduzida agora, debaixo da autoridade do Espírito Santo que está sobre esta igreja. Os espinhos estão reduzindo a nada, e o teu pulmão irá voltar a encher outra vez. A primeira forma de asfixia é por meio da sufocação. A segunda forma é por meio da modificação do ambiente. Como assim, Lucas? Me explica. Nós estamos todos aqui respirando o mesmo oxigênio porque é um local amplo.
Você já percebeu o que acontece quando um pai, às vezes, por irresponsabilidade, esquece uma criança dormindo dentro do carro, com os vidros fechados? Isso é um homicídio culposo. A pessoa não teve intenção, mas o que essa criança morreu? Asfixiada. Porque o ambiente é tão pequeno que ela não consegue respirar. Ela com tanto tempo dentro de um carro fechado, que o ambiente pequeno matou ela. O ambiente pequeno sufocou ela. Fez com que ela fosse perdendo o fôlego de vida. E ela se tornou um cadáver. Cuidado com os ambientes. Porque ambiente Satanás usa para te sufocar. Cuidado com ambientes, porque ambiente Satanás usa para ir minando o fôlego do Espírito, da minha e da tua vida. Existem ambientes que são vida, existem ambientes que elevam o nível. Um culto de domingo eleva o nível, uma reunião de jovens eleva o nível, um culto de ensinamento eleva o nível, mas existem ambientes que diminuem o nível, que faz com que o pulmão vai diminuindo, que a misericórdia vai se avançando. Deus é tão categórico que Jeremias queria parar de pregar. Aí o Senhor olhou para Jeremias e disse: Jeremias, irei tratar com este povo e você não clame por misericórdia. Quando Deus falou isso, Jeremias entendeu: agora a coisa ficou feia. Porque se o Senhor retirar de mim a misericórdia dele, eu não sou nada. No dia que o Senhor retirar daquela pessoa orgulhosa o fôlego de vida, aquela pessoa não é nada. Asfixia é a asfixia posicional, uma posição que é causada por uma fadiga da musculação acessória da respiração. Isso aqui foi o que tentaram fazer com Jesus na cruz. A cruz matava dessa forma. A cruz não matava pelos pregos. A cruz não matava pela coroa de espinho. A cruz matava por uma sufocação posicional, uma fadiga da musculação acessória para respirar. Você já percebeu? Se eu segurar este copo aqui por um minuto, eu consigo isso, mas eu não consigo segurar esse copo nessa posição uma hora, porque haverá uma fadiga muscular. A mesma coisa é com a nossa parte pulmonar. A depender da posição que nós estamos, já percebeu pessoas em locais extremamente fechados que ela não consegue mexer para um lado nem para o outro, ou ela vai para frente ou ela vai para trás? Geralmente acontece muito isso aqui quando há soterramento. Quando tem desmoronamento, você já percebeu que algumas pessoas são salvas? Você já percebeu que muitas vezes a pessoa ou ela morre com uma pancada do desmoronamento, geralmente um traumatismo craniano, ou às vezes por uma hemorragia aguda, se furar ela perder sangue. Mas em muitos casos, se nós olharmos o lado necroscópico dessa pessoa, a causa morte não foi traumatismo craniano, a causa morte não foi uma ausência de sangue desenfreada, não foi, muitas vezes nesses casos de desabamento, a causa da morte foi uma asfixia, que nós chamamos de asfixia mecânica. Uma asfixia posicional, porque a pessoa ficou muito tempo numa posição só, esperando resgate, e o resgate não veio. E aí, com isso, a parte do pulmão que vai nos fazendo respirar, ela vai perdendo força. E aí, aos poucos, nós vamos parando de respirar. Pessoas que há muito tempo rodaram numa certa posição, o Senhor está dizendo: cuidado, porque tu estás asfixiado espiritualmente. Pessoa que diz: eu sou assim e não vou mudar, a minha posição é essa. Cuidado, porque você está sendo asfixiado espiritualmente. Pessoa que chega e se acomoda, não se envolve na obra, não se envolve numa campanha, não se envolve num estudo bíblico, não se envolve numa oração, não se envolve numa busca. É uma pessoa que se acomodou numa posição e ela
sendo sufocada. Sufocação, uma asfixia mecânica. E isso acontecia, para terminarmos, isso acontecia também com o joio e com o trigo. O que o inimigo quer, repito, não é queimar o seu arroz. O que o inimigo quer não é rasgar sua camiseta. O inimigo não quer rasgar o seu sapato de marca. O inimigo não quer rasgar o seu boné do ano. Não é isso que o inimigo quer. Isso é bem material, isso é passageiro. A traça consome. O inimigo não quer isso, porque o papel disso é da traça. Tesouro terreno, isso o inimigo não quer. O que o inimigo quer é te sufocar. E aí nós vamos terminar agora com a parábola do joio e do trigo. Jesus diz que o Senhor plantou o trigo e o adversário veio mesmo e semeou o joio no campo. E a Bíblia diz assim: e o joio cresceu com o trigo. Primeiro atributo do joio: o joio também cresce. Ah, é um homem de Deus porque cresce. Joio também cresce. E aí os senhores vieram dizer: Senhor, os servos vieram dizer: Senhor, quer que arranquemos o joio? O Senhor disse: não, porque arrancando o joio é capaz de colher também o trigo. Porque a olho nu o joio e o trigo é idêntico. Eles são parecidos. Só que a diferença é que o joio ele não dá fruto. O trigo produz semente, o trigo produz fruto, e a forma pela os nutrientes da terra que estão ao redor dela. Só que quando o joio tenta sufocar o trigo, ele não consegue, porque o trigo consegue sobressair. Porque diferentemente de algumas plantas, o trigo tem fôlego de vida. Tentarão sufocar a tua casa. Se coloque de pé, por gentileza, que eu quero orar pela tua vida. Tentarão sufocar a tua casa, tentarão sufocar a tua história, tentarão sufocar os teus projetos, mas sua casa é fôlego de vida. Teu chamado é fôlego de vida. Esta igreja é fôlego de vida. Este ministério é fôlego de vida. As tuas finanças são fôlego de vida. O teu alicerce é fôlego de vida. Alguém olhou e disse: é só um boneco. E o Senhor está dizendo: voltará a ter vida. O vento do Espírito soprará sobre a tua história. O vento do Espírito soprará sobre a tua casa. O vento do Espírito fará reviver projetos que foram engavetados. O vento do Espírito está desengavetando agora sonhos que foram aniquilados. O vento do Espírito está ressuscitando agora histórias e projetos que foram afogados. O fôlego do Espírito está fazendo voltar a superfície agora. Eu quero que você leve o seu pensamento ao que você perdeu. É tempo do Senhor restituir. É tempo de restituição. Aonde você se sentia fraco, cansado espiritualmente, eu vou interceder pela tua vida. Eleva o pensamento longe naquilo que te fazia desanimar. O vento do Espírito vai soprar. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é na vida do teu filho, eu não sei se é na vida do teu marido. O vento do Espírito vai começar a soprar lá. Por um instante o Senhor vai te visitar. Todo-Poderoso, nesta noite nós nos rendemos diante da tua eterna misericórdia, porque diante da tua presença nós não somos nada além de pó. Senhor, mantém nesta mulher o fôlego do teu Espírito. Senhor, mantém neste homem o fôlego do teu Espírito. Senhor, mantém
morte, o fôlego do teu Espírito, meu Deus, debaixo da tua autoridade, por intermédio do teu nome, Jesus. Eu profetizo que essa mulher chegará em casa e o teu Espírito colocará um exército de pé lá. Meu Deus, aonde era a morte, eu profetizo que este homem vai chegar lá e verá a porta aberta e saberá que o Senhor falou, e saberá que o Senhor é Deus, e saberá que o Senhor ressuscita, e o que estava nas profundezas, o Senhor fará sobressair sobre as águas. Aplauda o nome do